Saudações, queridos. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar um pouco a matemática, essa ciência maravilhosa. Hoje nós vamos estudar sobre os números racionais, aprender qual a origem deles, como é que eles se localizam na reta e como é que a gente aproxima o cálculo de uma raiz quadrada. Tudo bem? Então acompanhe, por favor. Observa só. Essa propriedade. Dado um triângulo retângulo qualquer, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado será igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados. Observe aqui o seguinte, nós temos aqui um triângulo, perceba que esse triângulo ele é retângulo porque tem um ângulo reto, mas além de retângulo ele é um triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais, que medem 1, e o terceiro é diferente. Visualmente a gente percebe que o terceiro lado é maior que os outros dois, que a gente chamou de x. Tudo bem? Então nós temos aqui o triângulo retângulo, que também é um triângulo isósceles. Diz aí a propriedade que se nós usarmos os lados desse triângulo para construirmos quadrados, um quadrado, que nós sabemos que tem os 4 lados iguais, se nós construirmos um quadrado com esse lado que mede 1, nós teremos um quadrado de lado 1. A mesma coisa com esse outro lado que mede 1 também. E construindo um quadrado usando esse lado que mede x, nós teremos aqui um quadrado de lado x. Certo? Ok. Então, de acordo com essa propriedade, nós temos aqui o desenho. Ó. Esse aqui é o triângulo cujo lado mede 1, então construímos um quadrado de lado 1, automaticamente a área desse quadrado vai ser 1 ao quadrado. A mesma coisa para esse segundo triângulo, ele vai ter uma área que também vai ser 1 ao quadrado. E para esse terceiro quadrado nós temos também um quadrado cujo lado mede x, portanto a área dele é x ao quadrado. Então a gente pode escrever o seguinte, ele vai apresentar uma área, e essa área é o lado ao quadrado, então é 1 ao quadrado. Esse outro quadrado, né, cujo lado dele mede 1, então a gente vai ter aqui também um quadrado cuja área é o lado ao quadrado. E esse outro quadrado, também cujo lado mede x, nós vamos ter que a área dele é x ao quadrado. Tudo bem? Portanto, se eu pegar essa área do quadrado maior, ela vai ser igual à área do quadrado menor somado com a outra área do quadrado menor. Ou seja, essas duas áreas desses quadrados menores somados vai ser igual à área do quadrado maior. É isso que fala a propriedade. Então, vamos fazer um cálculozinho aqui. Então nós temos aqui ó, que x ao quadrado, ou seja, a área do quadrado grande, é igual à soma das áreas dos quadrados menores. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado, nós não sabemos quanto é que vale x. Então a gente repete aqui o x ao quadrado. Entretanto, 1 elevado ao quadrado é 1, e 1 elevado ao quadrado aqui é 1. Então, quando somarmos 1 mais 1, isso aqui dá 2. Então, x ao quadrado é igual a 2. Ou seja, a área do quadrado grande mede 2. Mas x ao quadrado, gente, é x vezes x. Se dois números iguais multiplicados é igual a 2, significa dizer que o x, ele equivale à raiz quadrada de 2. Desse número, observa só, aquele mesmo triângulo nós construímos aqui ó, nesse plano, nesse eixo, né, nesse gráfico. Então, o ponto 0 está coincidindo aí com esse vértice do triângulo. Aqui nós temos um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus, certo? Perceba aqui que esse lado mede 1, do 0 até o 1, aqui nós temos o número 1, isso aí mede 1. E esse outro lado também mede 1. Então nós temos o triângulo que nós tínhamos lá em cima, né? E aqui o terceiro lado, que a gente chamou a princípio de x, ele mede raiz quadrada de 2.
Tudo bem? Se nós colocarmos a ponta seca do compasso, aquela ponta fina de metal, aqui no ponto zero e abrirmos até a outra extremidade, quando a gente tracejar um arco de circunferência, ele vai cortar o eixo horizontal exatamente aqui nesse pontinho que está de vermelho. E você percebe que esse pontinho que está de vermelho, ele é depois do 1,5, ou ele é antes do 1,5. Ele está entre 1 e 1,5. Eu fiz esse quadrado aqui de verde pontilhado para ampliar aqui, ó. Nós temos aqui o quadrado ampliado, certo? Então perceba, ó, que esse ponto que está no 1, ele é esse mesmo ponto aqui, ó, que está no 1. Tá? Então, esse outro pontinho de vermelho que está perto do 1,5, ele está bem aqui o pontinho de vermelho. Se nós ampliarmos, ele vai estar entre 1,4 e 1,45, mais próximo de 1,4, eu diria que isso aqui é aproximadamente 1,41. Está mais próximo do 1,4, né? Então esse pontinho aí é 1,41, que é a própria raiz de 2. Por quê? Se nós colocamos a ponta seca do compasso no ponto zero e abrimos até a ponta do lápis chegar na outra extremidade, quando a gente coloca sobre o eixo, a gente está projetando esse tamanho sobre o eixo horizontal. Tá bem? Então olha só. O maior lado do triângulo retângulo acima é raiz de 2 unidades. E o ponto correspondente, né, que nós projetamos lá no eixo, aquele pontinho de vermelho que nós indicamos lá, é exatamente o tamanho da raiz de 2, aproximadamente 1,41. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com a raiz de 3. Então a gente vai pegar aquele triângulo que media os dois lados 1, né? Um dos lados que mede 1, a gente vai esticar um pouquinho, prolongar ele até a raiz de 2, que é esse ponto que está aí de vermelho. Então agora nós temos um triângulo retângulo que um lado mede a raiz de 2, o outro lado continua medindo 1 do triângulo anterior, e vamos juntar, né, vamos unir as duas extremidades. Essa extremidade que está no zero até a outra extremidade do lado que mede 1. Então, esse lado, a princípio, a gente não sabe quanto é que ele mede. Então, ele vai chamar ele de x. Tudo bem? Usando, gente, a mesma propriedade do triângulo lá de cima, né, que construímos um quadrado, usando cada um dos 3 lados do triângulo, nós podemos afirmar que esse lado que mede x, se elevarmos ele ao quadrado, isso aí vai ser igual a esse outro lado que mede 1 ao quadrado, certo? Com esse outro lado que mede raiz de 2 também ao quadrado. Se nós construíssemos 3 quadrados, cada quadrado usando o lado desse triângulo, nós teríamos aqui que a área do quadrado, né, cujo lado é o maior lado do triângulo ao quadrado, é igual à soma das áreas dos outros dois, né? 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, x ao quadrado a gente repete, entretanto 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1, e raiz de 2 ao quadrado, como o quadrado é o inverso da raiz, um anula o outro, sobra só o 2. E quando fizermos 1 mais 2 vai dar 3. Se x ao quadrado é igual a 3, então o x equivale à raiz quadrada de 3. Ou seja, esse tamanho aqui x, ele mede raiz quadrada de 3. Se nós colocarmos a ponta seca do compasso aqui no número 0 e abrirmos até a outra extremidade, quando a gente tracejar esse arco de circunferência, ele vai cortar exatamente aqui no ponto E o eixo horizontal. E esse tamanho de 0 até esse pontinho aqui, ó, pontinho E, é exatamente a raiz quadrada de 3, projetado aí no eixo. O tamanho raiz de 3 tem esse comprimento, até o pontinho E, do 0 até o ponto E. Tudo bem? Então, observe o seguinte. Com isso, nós construímos dois números irracionais. Ó, o raiz quadrada de 2 e o raiz quadrada de 3. Certo? Gente, vocês podem perceber que a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, elas são
números que estão entre os números 1 e 2. Voltando lá ao desenho, observa só. A raiz quadrada de 2 é esse ponto vermelho e a raiz quadrada de 3 é o ponto E. Perceba que ambos os pontos estão compreendidos entre 1 e 2 realmente. É o que nós afirmamos aqui abaixo. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 estão entre os pontos 1 e 2. Né? Como 2 e 3 não são quadrados perfeitos, então vamos calcular um valor aproximado para a raiz de 2 e para a raiz de 3. Né? Não são quadrados perfeitos, não tem raiz exata. Então vamos tentar calcular por aproximação. Primeiro, vamos calcular a raiz quadrada de 2. Análise 1. O número 2 está compreendido entre os quadrados perfeitos 1 e 4. Concorda? Né? Se eu pegar o 2 e pegar o menor número que 2 e o maior que 2, que sejam quadrados perfeitos, nós vamos encontrar o 1 e o 4. Tá? Mas o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Certo? Portanto, se o 2 está entre os quadrados perfeitos 1 e 4, a raiz quadrada de 2 está entre o 1 e o 2. A raiz quadrada de 2 é um número compreendido entre 1 e 2. Partindo desse princípio, a gente vai pegar os números maior que 1 e menor que 2 e elevar ao quadrado, por estimativa, por tentativa, para encontrar a raiz quadrada de 2. Então, os números que estão entre 1 e 2, o primeiro deles é 1,1. Então, 1,1 ao quadrado é 1,21, que é menor que 2. O próximo, 1,2 ao quadrado, dá 1,44, que ainda é menor que 2. Próximo, 1,3 ao quadrado é 1,69, que ainda é menor que 2. 1,4 ao quadrado é 1,96, que ainda é menor que 2. 1,5 ao quadrado é 2,25, que já passou, já é maior que 2. Portanto, a gente observa aqui, com uma casa decimal, se nós formos trabalhar com uma casa decimal, não é? Uma casa decimal, nós podemos afirmar o seguinte, que a raiz quadrada de 2, ela é um número que está entre o 1,4 e 1,5, certo? Essa estimativa. Como a gente considera sempre o menor valor, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 2, ela é um valor 1,4, e isso se trabalharmos com uma casa decimal. Tudo bem? Mas vamos mais em frente. Vamos pegar essa raiz quadrada de 2 e aproximarmos mais. Vamos calcular com duas casas decimais. Então, se nós pegarmos um número entre 1,4 e 1,5, nós temos aqui 1,41. E quando fizermos 1,41 ao quadrado, vamos obter 1,9881, que ainda é menor do que 2. Então, vamos pegar um próximo valor, 1,42. Quando elevarmos ao quadrado, vamos obter 2,0164, que já passou de 2. Então, a gente pode dizer que com duas casas decimais, a raiz quadrada de 2 é um número que está entre 1,41 e 1,42. Né? Isso com duas casas decimais. Aproximação de centésimo. Tudo bem? Se nós quiséssemos calcular a raiz de 2 com duas decimais, nós diríamos que é 1,41, porque a gente considera sempre o menor valor, já que uma raiz não pode ter dois resultados diferentes. Muito bem. Então, se a raiz quadrada de 2 é um número que está entre 1,41 e 1,42, vamos aproximar calculando essa raiz com três casas decimais. E os números que estão entre 1,41 e 1,42 é 1,411. Quando fizermos ao quadrado, vamos obter 1,990921, que é menor que 2. O próximo, 1,412 ao quadrado, é 1,993744, que ainda é menor que 2. 1,413. Quando elevarmos ao quadrado, a gente vai obter 1,996569, que ainda é menor que 2. 1,414 elevado ao quadrado é 1,999396, que ainda é menor que 2. 1,45 ao quadrado já dá 2,002225, passou de 2. Então podemos dizer que, calculando raiz quadrada de 2 com três casas decimais, ou seja, uma aproximação de milésimo, nós temos que a raiz quadrada de 2 é
é um número que está compreendido entre 1,414 e 1,415. Como a gente considera sempre o menor, então a raiz de 2 podemos dizer que seria 1,414, como nós temos afirmando essa afirmação aqui embaixo. Logo, com a aproximação de milésimo, né, afirmamos que a raiz quadrada de 2 é 1,414. Nós poderíamos ficar fazendo isso durante horas e horas, aproximando para 3, 4 casas, 5 casas decimais e tudo mais, né? Mas vamos seguir em frente, vamos ver a análise 2 agora, a raiz quadrada de 3. Né? O número 3 está compreendido entre os quadrados perfeitos 1 e 4, certo? E 1 é 1 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado. 1,1, quando elevarmos ao quadrado, vai dar 1,21, que é menor que 3. 1,2 ao quadrado é 1,44, que é menor que 3. 1,3 ao quadrado é 1,69, que é menor que 3. 1,4 ao quadrado é 1,96, que é menor que 3. 1,5 ao quadrado é 2,25, que ainda é menor que 3. 1,6 ao quadrado é 2,56, que é menor que 3. 1,7 ao quadrado é 2,89, que é menor que 3. 1,8 ao quadrado é 3,24, que é maior que 3. Opa, passamos, né? Então podemos dizer aqui, ó, que com uma casa decimal, a raiz quadrada de 3 é um número que está compreendido entre 1,7 e 1,8, certo? Vamos aproximar para duas casas decimais. Como a raiz de 3 está compreendida entre 1,7 e 1,8, os valores compreendidos nesse intervalo são, primeiro, 1,71 ao quadrado vai dar 2,9241, que é menor que 3. Aproximando mais ainda, 1,72 ao quadrado é 2,9584, que ainda é menor que 3. 1,73 ao quadrado é 2,9929, que é menor que 3. 1,7 ao quadrado é 3,0276, que já é maior que 3. Então podemos dizer que a raiz quadrada de 3 é um número compreendido entre 1,73 e 1,74, isso se estivermos usando uma aproximação de centésimos. Tudo bem? Se nós formos mais adiante e aproximarmos mais para milésimo, então vamos perceber que a raiz quadrada de 3 é um número que está entre 1,73 e 1,74, e os números que estão nesse intervalo é 1,731. Se fizermos 1,731 ao quadrado, vamos obter 2,996361, que é menor que 3. 1,732 ao quadrado, a gente vai obter o 2,999824, que ainda é menor que 3. 1,733 ao quadrado, vamos obter 3,003289, que já passou, já é maior que 3. Então podemos dizer que a raiz quadrada de 3, com 3 casas decimais, é um número que está entre 1,732 e 1,733, né? Isso com aproximação agora de milésimo, certo? Então, gente, observe o seguinte, como essa raiz de 3 está entre 1,732 e 1,733, ela não pode ter dois resultados diferentes, a gente usa sempre o menor. Então podemos afirmar que a raiz quadrada de 3 é um número igual a 1,732 com aproximação de milésimo, né? Porque a gente pode aproximar ainda mais. Esse valor raiz de 3 não é exatamente 1,732, é aproximadamente, né? Eu coloquei o sinal de igual aqui porque estamos considerando uma aproximação com milésimos, mas poderíamos aproximar ainda mais. Tudo bem? Então, gente, agora é a hora de vocês trabalharem. Você tem uma tarefa de aprendizagem, você tem uma primeira questão, tem um desenho aqui ao lado que é um quadrado de lado 2, e você vai analisar esse desenho e vai responder os 3 itens, A, B e C. A segunda, terceira questões são questões também que você vai resolver, e depois que você acabar de ler, resolver, interpretar, você vai comparar com as respostas aqui da página seguinte.
verifique seus erros, corrija seus erros e analise esses erros para que não seja praticado novamente. Tudo bem? Ok, meus queridos, então muito obrigado pela companhia, pela atenção. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixe lá seus comentários. A próxima videoaula a gente vai abordar o tema os números reais, tá bem? E essa mensagem que eu deixo para vocês. Tudo aquilo que você vivamente imaginar, ardentemente desejar e entusiasticamente colocar em ação, inevitavelmente tornar-se-á realidade. Então imagine, deseje, né? E coloque em ação esse sonho, esse desejo, essa vontade de fazer uma coisa boa na vida, de estudar, de prosperar, de aprender, de se tornar melhor, que certamente isso vai se realizar. Até a próxima!